Deus é tão sábio, né, e tão providencial. Eu estava aqui me concentrando antes da palestra, olhando os rostinhos, né, e eu pensei assim, nossa, eu estou olhando tanto rostinho carregado, assim, rostinho de gente angustiada, rostinho de gente com um aperto no peito, né, eu percebi isso na plateia, assim, talvez o frio, né, o pessoal mais encolhidinho, mas assim, tinha umas carinhas assim, mais tristinhas, mais preocupadas. E aí ele manda essa mensagem para a gente começar os trabalhos, né? De que temos que recorrer a ele, né? E que ele tem todas as respostas e que, às vezes, na grande maioria das vezes, realmente o outro tem problemas maiores do que os nossos. E que a solução é, de fato, a caridade e é a gente conseguir olhar para fora de si, né? Quando a gente consegue olhar o outro e cuidar do outro, a gente não sabe, na maioria das vezes, mas a gente está fazendo mais por si próprio do que pelo outro. Porque quando eu sou caridosa, quando eu ajudo, a recompensa de me sentir um ser humano útil, um ser humano caridoso, um ser humano melhor, às vezes faz mais bem para mim do que aquele abraço, aquele alimento, aquele carinho que eu doei. Então começou a noite com o pedido da casa de doações para as crianças que estão com frio, o convite para ir lá dar um pouquinho de amor para os idosos, e depois essa mensagem providencial de que a gente tem que saber entender o outro e que às vezes as nossas angústias ganham um tamanho muito maior do que aquelas que elas realmente têm. Então quem está com angustiazinha hoje aí dentro do peito, olha para fora, né? Pensa um pouquinho no outro e começa a trabalhar essa questão da caridade, que faz um bem danado, a gente poder doar um pouquinho do que a gente tem. E é aquela frase, né? Ninguém é tão pobre que não possa doar, nem tão rico que não tenha nada para receber. Bom, essa noite foi programada para a gente falar sobre crise que está instalada nesse país, né? Esse momento que a gente vive hoje de crise e de mudança e de manifestações e de protestos, né? Para a gente conseguir entender isso um pouquinho sob a luz do Espiritismo, não só sob a luz dos meios de comunicação, mas também através da informação. Na verdade, uma noite para a gente refletir que isso tudo que está acontecendo tem diretamente a ver com aquilo que está acontecendo dentro das nossas casas e dentro das nossas vidas e dentro dessa grande casa chamada Terra. E se a gente começar a ligar os fatos, a gente vai ver que é bem isso mesmo. Isso já está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, já está escrito há dezenas, centenas de anos. E a gente é que não está atento, né? E muitas vezes não se prepara também. Sabia que ia acontecer, mas acha que é sempre com o outro, que é sempre depois. E, enfim, as coisas começam a acontecer. Para começar, eu queria conceituar cidadania. A gente tem ouvido tanto essa palavra, né? Democracia, cidadania, direitos. E cidadania vem exatamente da palavra povo, vem de cidadão. E a gente, historicamente, liga a palavra cidadania com direitos. Eu me acho cidadão, logo eu tenho direitos. E é preciso entender que os direitos individuais só são garantidos quando existe o cumprimento dos deveres coletivos. Porque para que um cidadão tenha direito a uma educação de qualidade, é preciso que os gestores públicos, os funcionários públicos, a sociedade como um todo cumpra o seu dever de oferecer aquele serviço, de prestar esse serviço com qualidade. Então não existe direito sem o dever. E, infelizmente ou felizmente, o dever vem primeiro que o direito. O meu pai, meu falecido pai, ele já dizia o seguinte: não está boa para ir no baile, não está boa para trabalhar. Né? Então, se queria, aliás, não está boa para trabalhar, não está boa para ir no baile. Se queria ir no baile, tinha que trabalhar. Né? Se estava boa para trabalhar, então tá, podia ir no baile. Então, assim, a gente tem o dever de primeiro cumprir a sua responsabilidade de cidadão, de trabalhador, de filho, tem que vir antes do meu dever, do meu direito conquistado, porque o direito é uma conquista. E para que eu conquiste este direito, eu preciso também oferecer à sociedade e à coletividade o dever. O problema é que a gente é muito individualista, né? O ser humano, infelizmente, a gente já falou disso em outras palestras, sabe-se claramente pela doutrina espírita que a gente vive numa terra onde há muito mais espíritos imperfeitos do que perfeitos. Todo mundo vem aqui para a Terra em alguma condição, né? E a grande maioria dos espíritos que estão aqui reencarnados vieram
por uma decisão de um conselho superior. Não, você tem que voltar para se aprimorar. Não foi por uma decisão do espírito de evolução. Não, eu vou voltar para ajudar, eu vou voltar para crescer mais ainda, para evoluir mais ainda. Não, foi por uma decisão de um conselho superior que disse, ó, você tem que voltar, você ainda tem caminho para trilhar. Né? E aí esse espírito volta, é claro, com as suas revoltas, com os seus problemas, nem sempre consciente de que precisa evoluir, e volta fazendo problema atrás de problema aqui nessa vida de novo, né? Às vezes volta complicando ainda mais. Então a gente tem muito mais espíritos com problemas do que espíritos evoluídos, com virtudes. E é por isso que a gente vive esse momento, né? A gente vive um mundo de expiação. E passa por esse processo de transformação para transitar para um mundo de regeneração. Um mundo que a gente vai ter na Terra, nós vamos ter aqui no plano terreno quase a mesma situação que se existe hoje nesse plano nesse plano espiritual, onde os espíritos evoluídos se ajudam, trabalham pela coletividade. Quem já teve a oportunidade de ler a obra do Nosso Lar sabe o que a gente está falando, né? Que lá em cima tem trabalho, e é um trabalho que as pessoas fazem, porque aquela frase do trabalho dignifica o homem, é isso mesmo, né? Quando você está servindo alguém, quando você está usando os seus dons para oferecer para a coletividade, isso é muito complicado de a gente aplicar. E é para todos nós, né? Não é um problema de você, é um problema meu, é um problema da maioria. De a gente ter essa consciência de trabalhar e existir para a coletividade. E é difícil entender, mas é lógico, se a gente parar para pensar, é bem lógico. Se eu trabalhar por essa coletividade, né, se eu, sementinha, plantar coisas boas, e essa coletividade evoluir num todo, eu vou junto. Não existe forma de eu evoluir sozinha e querer ter uma vida melhor, porque a minha vida depende de outras vidas. Então é preciso que o todo evolua para que a gente evolua junto, né? E tenha uma vida melhor. Por mais que eu vou fazer tudo certinho dentro da minha casa, eu vou... Né? Se da porta para fora o meu vizinho não fizer, não adianta. Imagina que você é uma mulher trabalhadora, você é um marido trabalhador, você chega em casa, faz tudo certinho, limpa a sua casa, você, seu marido, lava uma louça, passa o pano, tira o lixo, e a sua vizinha não faz nada. Você acha que não vai rato lá na sua casa? Vai, o rato vai. Mesmo que a sua casa esteja limpinha. Né? Você também vai ser infestado. Esse é um exemplo que a gente usa assim, para as pessoas perceberem como é preciso conscientizar o todo. Não adianta só eu cuidar do meu quintal. Então, voltando a esse conceito de cidadania, de que a gente, já no direito, até já se pressupõe a partida de deveres, uma vez que em uma coletividade, os direitos do indivíduo são garantidos a partir do cumprimento dos deveres dos demais componentes da sociedade. Aí, esse momento que a gente está vivendo, né, Roberto, o que será que aconteceu, né? Por que nesse momento as pessoas estão insurgindo, indo para as ruas? Eu sempre brinco, assim, quando eu estou meio brigada com meu marido, aí eu chego no trabalho, a minha colega diz que também brigou com o marido dela, a minha chefe chega meio atravessada, que também brigou com o marido dela, eu digo, isso é a conjunção de Plutão com Netuno, né? Porque aí parece que todo mundo está com problema com o marido. Às vezes a gente está com um filho rebelde em casa, parece que no ponto de ônibus tem uma mulher falando do filho, você vai na farmácia tem uma mulher reclamando do filho, parece, isso é de novo, né? Uma conspiração cósmica, tá todo mundo com problema com o filho. Mas existem momentos mesmo em que a espiritualidade trabalha num caminho só, a do bem e a do mal, né? Porque a gente só existe o bem também quando a gente aceita que existe o mal, tem que estar antenado para essas duas vertentes. Falando do ponto de vista terreno, para você ter uma ideia, no começo desse ano, a presidente Dilma anunciou que desde 2011, graças, segundo ela, aos projetos sociais desse governo, 22 milhões de pessoas saíram da miséria no Brasil. 22 milhões de pessoas saíram da miséria. Ela até falaria mais ou menos assim: o Brasil está vivendo um momento de dor social. Brincadeira da parte. De fato, ela anunciou isso: 22 milhões de pessoas saindo da miséria. Ora, você chega para 22 milhões de pessoas que não tinham o que comer, que não conseguiam garantir o básico do básico. E assim, às vezes eu converso com as pessoas, porque para nós que somos
né, a grande maioria aqui, classe média, pra gente é difícil entender o que é a diferença entre comer calango e ter no final do dia, sei lá, R$1 para comprar um pão, para dividir com 4, 5 filhos. Pra gente é difícil entender como é que essa gente vive e como é que funciona na cabeça dessa gente, quais são as conexões. São pessoas com um nível socioeconômico, com acesso à informação diferente de nós. A gente não consegue, às vezes a gente diz, porque são preguiçosos. Não adianta, gente. Eu entrevisto uma mãe de uma menina de 13 anos grávida e eu pergunto o seguinte: a senhora não está preocupada? Sua filha está grávida, aliás, uma de 15 anos. Sua filha está grávida com 15 anos. Nega, isso já é vantagem. Eu engravidei com 13. Ela já está na vantagem. E por quê? Porque para ela aquela realidade, a mãe dela engravidou com 12. Entendeu? Então, assim, geração por geração, as pessoas vão repetindo o mesmo erro. E porque se minha mãe deu certo, ela engravidou, me teve, não morreu, tá aí, eu tô aqui, forte, viva. Que problema tem isso? Até melhor, nega, até melhor porque não fica andando na rua. Já vai pra dentro de casa com o maridinho, já vai cuidar do filho dela, já não fica aí saracoteando. E aí, como é que você vai condenar? Eu fiz uma outra reportagem uma vez sobre moradores que viviam embaixo de ponte. Cheguei numa das pontes, tinha uma senhora grávida do 8º filho. Do 8º filho, morando embaixo da ponte com os outros 7. Isso há muitos anos. No alto da minha empáfia, né, de 20 e poucos anos, eu disse, mas a senhora grávida do 8º filho, a senhora me desculpa a pergunta, mas a senhora mora embaixo da ponte, dificuldade? Por que a senhora está grávida do 8º filho? Ai, nega, toda vez que eu e meu marido fizemos sexo, eu tomo remédio. Ela só tomava o comprimido quando fazia sexo com o marido. Pelo jeito não era todo dia, graças a Deus. Então vocês percebem que falta informação para aquela mulher. Como é que eu vou condená-la? Como é que eu vou julgá-la? Né? É muito típico do ser humano a gente julgar o outro. Mas como é que eu vou fazer esse julgamento? Se eu não tivesse feito essa pergunta, eu ia embora para casa achando, mais uma irresponsável nesse mundo. Mais uma de cabeça oca. Não é? Se a gente não conhece a história toda, se a gente não vê o outro lado, é isso que a gente pensa. Então, para esses 22 milhões de miseráveis que não tinham o que comer, que não tinham, que viviam em condições sub-humanas, coisas que a gente não consegue nem sequer conceber, né? De morar em latão de lixo, de dormir em cano de esgoto, coisas que a gente não consegue conceber. Essas pessoas viviam assim. Aí, por uma questão de projeto social, porque ela ganha Bolsa Família, porque ela ganha aquele outro benefício, ela ascendeu, ela saiu da miséria. Agora ela já tem um lugarzinho para viver, ainda com esgoto a céu aberto, ainda com uma série de problemas. Ela já tem pelo menos uma refeição por dia, garantida. E aí, para esses 22 milhões de pessoas, foi dito o seguinte, não foi dito, né, com palavras, mas eles acordaram e disseram, opa, eu tenho um teto, eu tenho um pão para comer hoje. Se eu posso ter um teto, se eu posso ter um pão, eu posso ter também uma roupa limpa, né? Eu posso ter um sapato novo. E aí, claro que obviamente isso é uma pirâmide e a reação é em cadeia, né? Então, 22 milhões saíram da miséria absoluta, mais tantos milhões saíram da condição de pobre e ascenderam à classe média baixa. Essa classe média é que está nas ruas. Deus é tão sábio, né? E tão providencial. Eu estava aqui me concentrando antes da palestra, olhando os rostinhos, né? E eu pensei assim, nossa, eu estou olhando tanto rostinho carregado, assim, rostinho de gente angustiada, rostinho de gente com um aperto no peito, né? Eu percebi isso na plateia, assim, talvez o frio, né? O pessoal mais encolhidinho, mas assim, tinha umas carinhas assim mais tristinhas, mais preocupadas. E aí ele manda essa mensagem para a gente começar os trabalhos, né? De que temos que recorrer a ele, né? E que ele tem todas as respostas e que às vezes, na grande maioria das vezes, realmente o outro tem problemas maiores do que os nossos. E que a solução é, de fato, a caridade e a gente conseguir olhar para fora de si, né? Quando a gente consegue olhar o outro e cuidar do outro, a gente não sabe, na maioria das vezes, mas a gente está fazendo mais por si próprio do que pelo outro. Porque quando eu sou caridosa, quando eu ajudo,
a recompensa de me sentir um ser humano útil, um ser humano caridoso, um ser humano melhor, às vezes faz mais bem para mim do que aquele abraço, aquele alimento, aquele carinho que eu doei. Então começou a noite com o pedido da casa de doações para as crianças que estão com frio, o convite para ir lá dar um pouquinho de amor para os idosos e depois essa mensagem providencial de que a gente tem que saber entender o outro e que às vezes as nossas angústias ganham um tamanho muito maior do que aquelas que elas realmente têm. Então quem está com angustiazinha hoje aí dentro do peito, olha para fora, né? Pensa um pouquinho no outro e começa a trabalhar essa questão da caridade, que faz um bem danado, a gente poder doar um pouquinho do que a gente tem. E é aquela frase, né? Ninguém é tão pobre que não possa doar, nem tão rico que não tenha nada para receber. Bom, essa noite foi programada para a gente falar sobre crise que está instalada nesse país, né? Esse momento que a gente vive hoje de crise e de mudança e de manifestações e de protestos, né? Para a gente conseguir entender isso um pouquinho sob a luz do Espiritismo, não só sob a luz dos meios de comunicação, mas também através da informação. Na verdade, uma noite para a gente refletir que isso tudo que está acontecendo tem diretamente a ver com aquilo que está acontecendo dentro das nossas casas e dentro das nossas vidas e dentro dessa grande casa chamada Terra. E se a gente começar a ligar os fatos, a gente vai ver que é bem isso mesmo, isso já está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, já está escrito há dezenas, centenas de anos. E a gente é que não está atento, né? E muitas vezes não se prepara também. Sabia que ia acontecer, mas acha que é sempre com o outro, que é sempre depois. E, enfim, as coisas começam a acontecer. Para começar, eu queria conceituar cidadania. A gente tem ouvido tanto essa palavra, né? Democracia, cidadania, direitos. E cidadania vem exatamente da palavra povo, vem de cidadão. E a gente, historicamente, liga a palavra cidadania com direitos. Eu me acho cidadão, logo eu tenho direitos. E é preciso entender que os direitos individuais só são garantidos quando existe o cumprimento dos deveres coletivos. Porque para que um cidadão tenha direito a uma educação de qualidade, é preciso que os gestores públicos, os funcionários públicos, a sociedade como um todo cumpra o seu dever de oferecer aquele serviço, de prestar esse serviço com qualidade. Então não existe direito sem o dever. E, infelizmente ou felizmente, o dever vem primeiro que o direito. O meu pai, meu falecido pai, ele já dizia o seguinte: não está boa para ir no baile, não está boa para trabalhar. Né? Então, se queria, aliás, não está boa para trabalhar, não está boa para ir no baile. Se queria ir no baile, tinha que trabalhar. Né? Se estava boa para trabalhar, então tá, podia ir no baile. Então, assim, a gente tem o dever de primeiro cumprir a sua responsabilidade de cidadão, de trabalhador, de filho, tem que vir antes do meu dever, do meu direito conquistado, porque o direito é uma conquista. E para que eu conquiste este direito, eu preciso também oferecer à sociedade e à coletividade o dever. O problema é que a gente é muito individualista, né? O ser humano, infelizmente, a gente já falou disso em outras palestras, sabe-se claramente pela doutrina espírita que a gente vive numa terra onde há muito mais espíritos imperfeitos do que perfeitos. Todo mundo vem aqui para a Terra em alguma condição, né? E a grande maioria dos espíritos que estão aqui reencarnados vieram por uma decisão de um conselho superior. Não, você tem que voltar para se aprimorar. Não foi por uma decisão do espírito de evolução. Não, eu vou voltar para ajudar, eu vou voltar para crescer mais ainda, para evoluir mais ainda. Não, foi por uma decisão de um conselho superior que disse: ó, você tem que voltar, você ainda tem caminho para trilhar. Né? E aí esse espírito volta, é claro, com as suas revoltas, com seus problemas, nem sempre consciente de que precisa evoluir, e volta fazendo problema atrás de problema aqui nessa vida de novo, né? Às vezes volta complicando ainda mais. Então a gente tem muito mais espíritos com problemas do que espíritos evoluídos, com virtudes. E é por isso que a gente vive esse momento, né? A gente vive um mundo de expiação. E passa por esse processo de transformação para transitar para um mundo de regeneração. Um mundo que a gente vai ter na Terra nós vamos ter aqui no plano terreno quase a mesma situação que existe hoje
nesse plano nesse plano espiritual, onde os espíritos evoluídos se ajudam, trabalham pela coletividade. Quem já teve a oportunidade de ler a obra do Nosso Lar sabe o que a gente está falando, né? Que lá em cima tem trabalho, e é um trabalho que as pessoas fazem, porque aquela frase do trabalho dignifica o homem é isso mesmo, né? Quando você está servindo alguém, quando você está usando os seus dons para oferecer para a coletividade, isso é muito complicado de a gente aplicar. E é para todos nós, né? Não é um problema de você, é um problema meu, é um problema da maioria. De a gente ter essa consciência de trabalhar e existir para a coletividade. E é difícil entender, mas é lógico, se a gente parar para pensar, é bem lógico. Se eu trabalhar por essa coletividade, né, se eu, sementinha, plantar coisas boas, e essa coletividade evoluir num todo, eu vou junto. Não existe forma de eu evoluir sozinha e querer ter uma vida melhor, porque a minha vida depende de outras vidas. Então é preciso que o todo evolua para que a gente evolua junto, né? E tenha uma vida melhor. Por mais que eu vou fazer tudo certinho dentro da minha casa, eu vou... Né? Se da porta para fora meu vizinho não fizer, não adianta. Imagina que você é uma mulher trabalhadora, você é um marido trabalhador, você chega em casa, faz tudo certinho, limpa a sua casa, você, seu marido, lava uma louça, passa o pano, tira o lixo, e a sua vizinha não faz nada. Você acha que não vai rato lá na sua casa? Vai, o rato vai. Mesmo que a sua casa esteja limpinha, né? Você também vai ser infestado. Esse é um exemplo que a gente usa assim, para as pessoas perceberem como é preciso conscientizar o todo. Não adianta só eu cuidar do meu quintal. Então, voltando a esse conceito de cidadania, de que a gente, já no direito até, já se pressupõe a partida de deveres, uma vez que em uma coletividade, os direitos do indivíduo são garantidos a partir do cumprimento dos deveres dos demais componentes da sociedade. Aí, esse momento que a gente está vivendo, né, Roberto, o que será que aconteceu, né? Por que nesse momento as pessoas estão insurgindo, indo para as ruas? Eu sempre brinco, assim, quando eu estou meio brigada com meu marido, aí eu chego no trabalho, a minha colega diz que também brigou com o marido dela, a minha chefe chega meio atravessada, que também brigou com o marido dela, eu digo, isso é conjunção de Plutão com Netuno, né? Porque aí parece que todo mundo está com problema com o marido. Às vezes a gente está com um filho rebelde em casa, parece que no ponto de ônibus tem uma mulher falando do filho, você vai na farmácia tem uma mulher reclamando do filho, parece, isso é de novo, né? Uma conspiração cósmica, está todo mundo com problema com o filho. Mas existem momentos mesmo em que a espiritualidade trabalha num caminho só, a do bem e a do mal, né? Porque a gente só existe o bem também quando a gente aceita que existe o mal, tem que estar antenado para essas duas vertentes. Falando do ponto de vista terreno, para você ter uma ideia, no começo desse ano, a presidente Dilma anunciou que desde 2011, graças, segundo ela, aos projetos sociais desse governo, 22 milhões de pessoas saíram da miséria no Brasil. 22 milhões de pessoas saíram da miséria. Ela até falaria mais ou menos assim: o Brasil está vivendo um momento de ganho social. Brincadeira da parte. De fato, ela anunciou isso: 22 milhões de pessoas saindo da miséria. Ora, você chega para 22 milhões de pessoas que não tinham o que comer, que não conseguiam garantir o básico do básico. E assim, às vezes eu converso com as pessoas, porque para nós que somos, né, a grande maioria aqui, classe média, pra gente é difícil entender o que é a diferença entre comer calango e ter no final do dia, sei lá, R$1 para comprar um pão, para dividir com 4, 5 filhos. Pra gente é difícil entender como é que essa gente vive e como é que funciona na cabeça dessa gente, quais são as conexões. São pessoas com um nível socioeconômico, com acesso à informação diferente de nós. A gente não consegue, às vezes a gente diz, porque são preguiçosos. Não adianta, gente. Eu entrevisto uma mãe de uma menina de 13 anos grávida e eu pergunto o seguinte: a senhora não está preocupada? Sua filha está grávida, aliás, de 15 anos. Sua filha está grávida com 15 anos. Nega, isso já é vantagem. Eu engravidei com 13. Ela já está na vantagem. E por quê? Porque para ela aquela é a realidade. A mãe dela engravidou com 12. Entendeu? Então, assim, geração por geração, as pessoas vão repetindo o mesmo erro. E porque se minha mãe deu certo, ela engravidou, me teve, não morreu, tá aí, eu tô aqui, forte, viva. Que problema tem isso? Até melhor,
nega, terminou porque não fica andando na rua. Já vai pra dentro de casa com o maridinho, já vai cuidar do filho dela, já não fica aí saracoteando. E aí, como é que você vai condenar? Eu fiz uma outra reportagem uma vez sobre moradores que viviam embaixo de ponte. Cheguei em uma das pontes, tinha uma senhora grávida do 8º filho. Do 8º filho, morando embaixo da ponte com os outros 7. Isso há muitos anos. No alto da minha empáfia, né, de 20 e poucos anos, eu disse, mas a senhora grávida do 8º filho, a senhora me desculpa a pergunta, mas a senhora mora embaixo da ponte, dificuldade? Por que a senhora está grávida do 8º filho? Ai, nega, toda vez que eu e meu marido fizemos sexo, eu tomo um remédio. Ela só tomava o comprimido quando fazia sexo com o marido. Pelo jeito não era todo dia, graças a Deus. Então vocês percebem que falta informação para aquela mulher. Como é que eu vou condená-la? Como é que eu vou julgá-la? Né? É muito típico do ser humano a gente julgar o outro. Mas como é que eu vou fazer esse julgamento? Se eu não tivesse feito essa pergunta, eu ia embora para casa achando, ó, mais uma irresponsável nesse mundo. Mais uma de cabeça oca. Não é? Se a gente não conhece a história toda, se a gente não vê o outro lado, é isso que a gente pensa. Então, para esses 22 milhões de miseráveis que não tinham o que comer, que não tinham, que viviam em condições sub-humanas, coisas que a gente não consegue nem sequer conceber, né? De morar em latão de lixo, de dormir em cano de esgoto, coisas que a gente não consegue conceber. Essas pessoas viviam assim. Aí, por uma questão de projeto social, porque ela ganha Bolsa Família, porque ela ganha aquele outro benefício, ela ascendeu, ela saiu da miséria. Agora ela já tem um lugarzinho para viver, ainda com esgoto a céu aberto, ainda com uma série de problemas. Ela já tem pelo menos uma refeição por dia, garantida. E aí, para esses 22 milhões de pessoas, foi dito o seguinte, não foi dito, né, com palavras, mas eles acordaram e disseram, opa, eu tenho um teto, eu tenho um pão para comer hoje. Se eu posso ter um teto, se eu posso ter um pão, eu posso ter também uma roupa limpa, né? Eu posso ter um sapato novo. E aí, claro que obviamente isso é uma pirâmide e a reação é em cadeia, né? Então, 22 milhões saíram da miséria absoluta, mais tantos milhões saíram da condição de pobre e ascenderam à classe média baixa. Essa classe média é que está nas ruas, essa nova classe média. Porque foi dita para essa gente, através do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa não sei o quê, da cota não sei o quê, foi dita para essa gente que ela tinha direitos. Gente que até então não tinha acesso a nada, muito menos a direitos. Não tinha acesso a comida, não tinha acesso a alguém que orasse por ela. Veja bem, eu não estou fazendo apologia nem a B nem a C, tá? Não é aqui, eu não sou a favor de X ou de Y. Todo governo tem seu desgoverno, tá? Eu estou tentando constatar e colocar aqui uma linha de pensamento. Então foi dito para essa gente que ela tinha uma casa própria. Aí, não satisfeito com casa própria, o governo criou uma linha de financiamento para eletrodomésticos. Agora eu posso ter uma geladeira nova também, um fogão novo. E aí essa gente foi pra rua, porque eu não quero só ter casa nova, eu não quero só ter geladeira nova, eu não quero ter só um fogão novo. Eu quero ter voz. Eu quero ser ouvido. Eu tô cansada dessa bandalheira. Foi dito para essa gente que ela podia gritar, e ela tá gritando. E foi muito curioso, porque logo que começaram essas manifestações, eu fui um dia no salão, e aí minha manicure fazendo a unha, ela disse, o que você acha, Roberto, dessa história toda? Eu disse, eu acho que é um momento de despertar, de consciência, de cidadania. Acho que é válido. Ela disse, eu esperava por esse momento e nem sabia. Eu disse, por quê? Por falta de atendimento. Porque eu já tive um filho vítima de acidente de moto, que penou por 6 meses por uma cirurgia, e se eu não tivesse juntado a família inteira para arrecadar dinheiro e feito a cirurgia dele, ele teria ficado sem uma perna, teria amputado uma perna. E eu passei tudo isso sem ter para quem reclamar, sem poder reclamar, sem ter para quem gritar. E agora eu posso. Então, claro que pelos motivos dela, que no final das contas atingiu uma coletividade, porque o problema de saúde não era só dela, ela viveu aquilo, ela sentia melhor do que ninguém o que é viver aquilo. Mas assim como ela, outras tantas pessoas se encontraram nessas praças, nessas ruas,
também com um grito preso na garganta, também com 7 milhões de sapos engolidos ao longo dos últimos anos, das últimas décadas. E foram para a rua gritar. Por outro lado, nós temos uma situação de esquerda e direita, né, que não dá para ignorar, e nós temos uma situação das elites, que é um problema espiritual, que é aquele problema do cidadão que acha que ocupou um cargo eletivo importante por algum motivo e acha que por isso se tornou um cidadão melhor, uma pessoa mais importante, melhor que as outras. Ledo engano. O que nos faz melhor é o que a gente carrega dentro do coração e o que a gente faz em relação ao outro, em relação à coletividade. Enfim, com todo esse movimento social, que é um movimento social extremamente legítimo e extremamente válido, na minha opinião, apareceram, obviamente, os oportunistas de plantão. Vocês percebem que nos últimos anos, a gente sempre teve o político, assim, ó, lá atrás, os meus avós, pelo menos, o que a gente sabe da história, e da história contada nos livros e das histórias contadas oralmente pelos mais idosos, é que o prefeito da cidade, ele tinha o status do padre, né, e do delegado. As cidades, a grande média das cidades, que são cidades de pequeno porte, você tinha o prefeito, virou pedófilo, né, o prefeito virou ladrão, e o delegado, sabe-se lá, né, coitado, também perdeu moral. Então, assim, essas instituições foram sendo derrubadas pelo próprio homem. Hoje não há uma instituição constituída que as pessoas confiem. Você tem uma ideia, uma pesquisa feita há 10 anos, colocava, sabe qual a principal instituição, a população mais confiava? Bombeiro. Há 10 anos. Vocês têm ideia de qual era a instituição que a população mais confiava? Bombeiro. Os Correios. Correio. Há 10 anos eram os Correios. E aí o que aconteceu? Veio a internet, né? O governo federal. Aliás, tudo que dá dinheiro o governo federal terceiriza, né? Vocês viram, né? Se privatiza. Aí começa a dar dinheiro, eles deixam sucatear para vender baratinho, para alguém comprar baratinho e lucrar bastante com isso depois. É o que acontece, né? Essa onda de privatização, você pode ver, daqui a pouco vão querer privatizar os Correios. Não contrata mais carteiro, não investe mais em equipamentos, prédios públicos estão uma vergonha. Daqui a pouco eles terceirizam. Aí alguém compra bem baratinho e começa a ganhar um monte de dinheiro. Enfim, eram os Correios. Hoje, qual é a instituição mais confiável no país? Os bombeiros. Agora é os bombeiros. O bombeiro ainda passou. Por quê? Porque o bombeiro também não se envolve em conflito, né? Não é com a polícia que tem os extremos, né? O ladrão e a polícia. O bombeiro é o fogo. Quem é que é a favor do fogo? Né? Ninguém defende o fogo. Defende o bombeiro, né? Então o bombeiro também não se envolve em conflito. E aí é uma instituição confiável ainda. É a mais confiável instituição pública de acordo com pesquisas. Mas isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que as instituições constituídas, o Congresso, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, estão todas em descrédito. E aí eu não quero mais... Você não me representa. Felizmente ou infelizmente representa, sim. Eu posso hoje estar muito brava com o periquito, porque ele não deu aumento para o funcionalismo. Eu acabei de receber uma informação que o PA da Barra acaba de fechar, porque a empresa terceirizada não dá conta. Mas, afinal de contas, não eu necessariamente, mas nós votamos. Né? Ele está lá por uma vontade da maioria. Então, sim, ele nos representa. Porque na situação que a gente vive na construção da sociedade, da nossa sociedade, você consegue imaginar 200 milhões de brasileiros precisando votar a cada projeto de lei? Não existe isso. É humanamente impossível. Para fazer um plebiscito que eles querem fazer sobre reforma política agora, imagina-se que vai gastar 200 milhões. Para uma questão desse país, que tem milhões de questões importantes, imagina se a cada projeto de lei votado tivesse que se consultar 200 milhões. É inviável. Então a gente tem que trabalhar com representatividade, com pessoas que nos representam. Né? Só que a gente está tão desacreditado que a gente acaba votando porque, qualquer um. Tanto faz. E no fundo, o que acontece? A gente critica que político é egoísta, que político tem só o objetivo próprio umbigo, mas e cada um de vocês, quando foi votar, qual foi o critério que levou em consideração? Já ajudou minha família, já me fez um favor, já comprou uma carteirinha, uma cartelinha de
de bingo lá do meu colégio, já me ajudou comprando os papelzinhos de pastel, uma promoção que eu fiz. É ou não é? Para não piorar a carrada de terra, dentadura, né? Para a gente não ir para baixo, assim. Vamos ficar só no pastel, que já é ruim, né? Então, assim, ó, nós também, dentro das nossas casas, não estamos fazendo a nossa partezinha pelo todo. Né? E estamos terceirizando a responsabilidade. Até então, aí agora vamos para a rua e vamos pedir, fazer as reivindicações. E aí me assusta quando as reivindicações, por exemplo, do grupo de Balneário Camboriú, entregues ao prefeito, entregue à Câmara de Vereadores, tinha assim, ó, entre as reivindicações, tolerância de 20 minutos na Zona Azul. Isso é prioridade para a nossa sociedade? Isso deveria estar entre as reivindicações? Por exemplo, meia entrada no Parque de Praias. Isso é prioridade? Todo mundo tem que ter acesso ao lazer. Perfeito. Aí, item educação. A entrega imediata dos uniformes. Primeiro que se eles não compraram ainda, como é que a entrega vai ser imediata, né? Não tem como. Não dá para materializar o uniforme do dia para a noite. Na educação eles pediram a entrega imediata dos uniformes e a colocação de um profissional de Libras em salas de multimeio para escolas de período integral. Importante, importante. Todos merecendo. Mas é a prioridade da nossa educação? Uniforme e um profissional de Libras? Então me assusta. Aí volta a minha teoria dessa classe média que acendeu e que quer ficar 20 minutos lá para entregar um filmezinho e o guarda não botar. E que quer ir lá no parque de praia, passear com a família no final de semana. Mas eles não estão preocupados com a qualidade da educação, com o todo, com a coletividade. É isso que a gente tem que refletir nesse momento. Aí, por exemplo, reivindicação da saúde, mais atendimento em maior quantidade nos postos de saúde. Você acha que o problema é quantidade de atendimento? Eu sento ali, eu sou médica, tá bom, minha filha, senta aqui, o que tu tem? Tá, então toma um Buscopan. Tá bom, minha filha, o que tu tem? Não olha na tua cara, não te examina, não te toca, é ou não é? Posto de saúde, com raras e honrosas exceções, e essas exceções são o quê? É o prefeito que foi lá atender ou são pessoas que, imbuídas da sua responsabilidade profissional e social, atendem bem o cidadão? Apesar de ganhar pouco, apesar de não ter condição de trabalho, apesar de... Então não é a pessoa, o cidadão que muda esse mundo? Não somos nós? Eu não preciso de um prefeito para melhorar a minha cidade. Claro que se o prefeito trabalhar direitinho ajuda bastante, né? Mas eu preciso fazer a minha parte. A sua casa. Quanto tempo você não pinta ela por fora para deixar ela bonita? Para sua rua estar bem? O terreno. Quanto tempo você não planta uma florzinha? Pintar a casa, vai lá, que a tinta tá cara. Mas plantar uma florzinha na frente do seu quintal? E tirar o lixo? E cumprimentar o vizinho? Não é? Eu sempre digo isso, né? Ninguém pode ser considerado bom se é um amigo gentil, mas não sabe dizer bom dia pro porteiro do prédio. Pra mim, não é uma pessoa boa, por mais que seja ótimo comigo. É legal, educado. Mas sabe por Deus por que tá sendo educado comigo? Porque amanhã depois vai me pedir uma matéria, certo, pra fazer. Porque se não dá bom dia pro porteiro, que cuida, que tá ali, né? Então não é uma pessoa boa. Até um texto bonito na internet, se vocês procurarem lá, a pessoa que não, né, que te trata bem, mas não trata bem o porteiro, não pode ser uma boa pessoa. Se vocês procurarem, vocês vão achar um texto bem bonito. Então a gente tem que também fazer essa reflexão e essa consciência, a gente tem que começar a olhar as coisas com olhos críticos, a começar da gente, a começar de cada um de nós. Então, aí nessa história do descrédito das instituições consolidadas, né, eu não acredito em política, eu não acredito no Congresso, eu não acredito em nada, então eu vou para a rua e vou tomar o poder. Que preparo eu tenho? Aí é um golpe. Aí não é de forma legítima. Cidadania será sinônimo de fraternidade universal, tendo como inspirador o amor a Deus, Criador e sustentáculo de tudo que existe.
acostumemo-nos desde já a pensar, sentir e agir como integrantes da nova sociedade do mundo de regeneração e não mais como habitantes de um atrasado mundo de provas e expiações. Os resultados benéficos serão imediatos e gratificantes para toda a nossa vida diária. Então, nesses novos tempos que virão, vai surgir uma única cobrança. Uma única cobrança. É a reforma moral. A reforma moral. A gente tem que mudar o padrão de pensamento, né, gente? A gente vem aqui toda quarta, a gente vem quarta e sábado, né? E eu acho ótimo, a gente tem que alimentar a alma também. Mas e fora daqui? A gente consegue exercer esse papel de cidadão, de filho de Deus, de irmão? Não é fácil não, tá, gente? Sei que não é. Em dia eu tenho vontade mesmo de brigar com meio mundo. Estava falando para aqui, cabelo, antes de vir para cá, eu tive que explicar pela 10ª vez para minha empregada como é que eu queria a limpeza. Às vezes dá vontade de tirar do sério, vontade. Mas, enfim, eu tenho a capacidade de explicar. Que bom, né? Depois da 10ª ela entende. Uma hora ela entende. Então, às vezes a gente também exige, né, que todos tenham o mesmo nível de evolução. E não existe a igualdade plena, é utopia. Porque nós estamos em diferentes níveis de evolução. Nós aqui nessa sala estamos em diferentes níveis de evolução. Espiritual, emocional, psicológica. Quantos de nós, diante de um problema, agem de forma diferente? Nossa! Né? Se eu perguntar para você, se você vê um acidente na sua frente, o que você faz? Quem é que começa a chorar? Ó, já tem um ali que começa a chorar. Quem é que fica paralisada, não consegue fazer nada? Quando vê uma situação, já tem uma lá que também fica paralisada. A gente reage de forma diferente diante das situações da vida. Quem dirá o nível emocional, né? Tem gente que tem capacidade emocional de lidar com dramas. Tem gente que tem capacidade, tem desenvolvimento psicológico. Isso às vezes não tem necessariamente a ver com a idade. Claro que a idade costuma trazer maturidade, amadurecimento, mas nem sempre. Deus é tão sábio, né? E tão providencial. Eu estava aqui me concentrando antes da palestra, olhando os rostinhos, né? E eu pensei assim, nossa, eu estou olhando tanto rostinho carregado, assim, rostinho de gente angustiada, rostinho de gente com um aperto no peito, né? Eu percebi isso na plateia, assim, talvez o frio, né? O pessoal mais encolhidinho, mas assim, tinha umas carinhas assim, mais tristinhas, mais preocupadas. E aí ele manda essa mensagem para a gente começar os trabalhos, né? De que temos que recorrer a ele, né? E que ele tem todas as respostas e que às vezes, na grande maioria das vezes, realmente o outro tem problemas maiores do que os nossos. E que a solução é, de fato, a caridade e a gente conseguir olhar para fora de si. Né? Quando a gente consegue olhar o outro e cuidar do outro, a gente não sabe, na maioria das vezes, mas a gente está fazendo mais por si próprio do que pelo outro. Porque quando eu sou caridosa, quando eu ajudo, a recompensa de me sentir um ser humano útil, um ser humano caridoso, um ser humano melhor, às vezes faz mais bem para mim do que aquele abraço, aquele alimento, aquele carinho que eu doei. Então começou a noite com o pedido da casa de doações para as crianças que estão com frio, o convite para ir lá dar um pouquinho de amor para os idosos e depois essa mensagem providencial de que a gente tem que saber entender o outro e que às vezes as nossas angústias ganham um tamanho muito maior do que aquelas que elas realmente têm. Então quem está com angustiazinha hoje aí dentro do peito, olha para fora, né? Pensa um pouquinho no outro e começa a trabalhar essa questão da caridade, que faz um bem danado, a gente poder doar um pouquinho do que a gente tem. E é aquela frase, né? Ninguém é tão pobre que não possa doar, nem tão rico que não tenha nada para receber. Bom, essa noite foi programada para a gente falar sobre crise que está instalada nesse país, né? Esse momento que a gente vive hoje de crise e de mudança e de manifestações e de protestos, né? Para a gente conseguir entender isso um pouquinho sob a luz do Espiritismo, não só sob a luz dos meios de comunicação, mas também através da informação. Na verdade, uma noite para a gente refletir que isso tudo que está acontecendo tem diretamente a ver com aquilo que está acontecendo dentro das nossas casas e dentro das nossas vidas e dentro dessa grande casa chamada Terra. Se a gente começar a ligar os fatos, a gente vai ver que é bem isso mesmo, isso já está escrito
no Evangelho segundo o Espiritismo, já está escrito há dezenas, centenas de anos. E a gente é que não está atento, né? E muitas vezes não se prepara também. Sabia que ia acontecer, mas acha que é sempre com o outro, que é sempre depois. E, enfim, as coisas começam a acontecer. Para começar, eu queria conceituar cidadania. A gente tem ouvido tanto essa palavra, né? Democracia, cidadania, direitos. E cidadania vem exatamente da palavra povo, vem de cidadão. E a gente, historicamente, liga a palavra cidadania com direitos. Eu me acho cidadão, logo eu tenho direitos. E é preciso entender que os direitos individuais só são garantidos quando existe o cumprimento dos deveres coletivos. Porque para que um cidadão tenha direito a uma educação de qualidade, é preciso que os gestores públicos, os funcionários públicos, a sociedade como um todo cumpra o seu dever de oferecer aquele serviço, de prestar esse serviço com qualidade. Então não existe direito sem o dever. E, infelizmente ou felizmente, o dever vem primeiro que o direito. O meu falecido pai, ele já dizia o seguinte: não está boa para ir no baile, não está boa para trabalhar. Né? Então, se queria, aliás, não está boa para trabalhar, não está boa para ir no baile. Se queria ir no baile, tinha que trabalhar. Né? Se estava boa para trabalhar, então tá, podia ir no baile. Então, assim, a gente tem o dever de primeiro cumprir a sua responsabilidade de cidadão, de trabalhador, de filho, tem que vir antes do meu dever, do meu direito conquistado, porque o direito é uma conquista. E para que eu conquiste este direito, eu preciso também oferecer à sociedade e à coletividade o dever. O problema é que a gente é muito individualista, né? O ser humano, infelizmente, a gente já falou disso em outras palestras, sabe-se claramente pela doutrina espírita que a gente vive numa terra onde há muito mais espíritos imperfeitos do que perfeitos. Todo mundo vem aqui para a Terra em alguma condição, né? E a grande maioria dos espíritos que estão aqui reencarnados vieram por uma decisão de um conselho superior. Não, você tem que voltar para se aprimorar. Não foi por uma decisão do espírito de evolução. Não, eu vou voltar para ajudar, eu vou voltar para crescer mais ainda, para evoluir mais ainda. Não, foi por uma decisão de um conselho superior que disse: ó, você tem que voltar, você ainda tem caminho para trilhar. E aí esse espírito volta, é claro, com as suas revoltas, com seus problemas, nem sempre consciente de que precisa evoluir, e volta fazendo problema atrás de problema aqui nessa vida de novo, né? Às vezes volta complicando ainda mais. Então a gente tem muito mais espíritos com problemas do que espíritos evoluídos, com virtudes. E é por isso que a gente vive esse momento, né? A gente vive um mundo de expiação. E passa por esse processo de transformação para transitar para um mundo de regeneração. Um mundo que a gente vai ter na Terra pessoas, nós vamos ter aqui no plano terreno quase a mesma situação que existe hoje nesse plano nesse plano espiritual, onde os espíritos evoluídos se ajudam, trabalham pela coletividade. Quem já teve a oportunidade de ler a obra do Nosso Lar sabe do que a gente está falando, né? Que lá em cima tem trabalho, e é um trabalho que as pessoas fazem, porque aquela frase do trabalho dignifica o homem, é isso mesmo, né? Quando você está servindo alguém, quando você está usando os seus dons para oferecer para a coletividade, isso é muito complicado de a gente aplicar. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado!